Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista de hoje. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral pura e cristalina é Verágua. Estou batendo um papo com o professor Hermício Sena, presidente regional do PT. Hermício, no bloco anterior falávamos desse momento em que a juventude no Brasil inteiro clama por um novo protagonismo político e social. Como é que o PT está avaliando esse momento? Como é que o PT está trabalhando a sua juventude para esse novo momento? Então, Alan, nós temos uma estratégia política com relação a isso. Nós apelidamos, chamamos de pacto geracional, que tem a ver com a faixa etária, tem a ver com a questão da idade, mas tem a ver com as ideias. E que é o diálogo intergeracional, ou seja, daquelas pessoas que alguns chamam de velha guarda, com os novos do PT que entram para se capacitarem e conhecerem o PT. E nós temos na nossa liderança hoje, que está conduzindo o processo, digamos, de governo, o Tião Viana, que, como eu falei agora há pouco, além de ser um estadista que vê o estado do Acre como algo que, de futuro brilhante para a nação brasileira, vê também que nós temos uma juventude próspera e capacitada para assumir os destinos do Estado. E a maior prova disso foi quando nós estávamos decidindo quem poderia ser o nosso candidato a prefeito de Rio Branco. Você viu que no insight o governador disse assim, olha, alguém que tenha capacidade técnica, que conheça o Acre, que conheça Rio Branco como ninguém, é o Marcos Alexandre. E naquele momento todo mundo disse, mas meu Deus, vou escolher um rapaz que até então era um ilustre desconhecido das camadas mais simples da sociedade, dos bairros da periferia. Então, o que o governador está pensando com esse jovem? Então, foi uma medida que se mostrou acertada? Acertadíssimo. Apostar na juventude? Apostar na juventude. E nós no PT, quando nós fazemos um movimento, nós temos o Gabriel Fornec, que é um jovem na condição de vereador, mas nós temos jovens também na condição de gestor, como é o caso do Daniel Zen, como é o caso do Irailton, que está lá na saúde, como é o caso de vários companheiros que estão na condução. Você foi bondoso com o Irailton, o Irailton já tem os seus 37 anos, mas o Irailton é jovem. Quando a gente fala, exatamente quando a gente fala desse pacto geracional, que tem a ver com ideias e tem a ver com as idades também. O meu caso, por exemplo, eu nunca assumi cargo de governador. Eu tenho 47 anos. Parece um menino de 37, 38. Mas nunca assumi o PT, e assumi o PT na condição de novato, um novato que vem para a política para dizer, aqui não tem novato no PT. Nós acreditamos que aqui todos podemos ter espaço, e o governador Tião Viana tem essa clareza, quando no governo dele, se você for ver, tem muitas pessoas com essa característica do pacto geracional do PT. E na prefeitura de Rio Branco, com o Marcos Alexandre, a mesma coisa. E quando a gente vai ver no interior, o movimento que a gente fez de colocar novas candidaturas a prefeito e a vereadores, nós temos dos 51 vereadores, a metade são jovens da faixa de 18 a 25 anos. Então nós temos um PT renovado que possibilita que a gente diga que nós estamos no caminho certo. E a partir de agora, nós estamos numa política partidária, buscando o que a gente chama de pacto intergeracional para a gente poder fazer, inclusive dentro da Frente Popular. Nós estamos fazendo isso com os partidos da frente. A Perpétua, quando veio, nós temos as duas maiores militâncias, que é o PT e o PCdoB, dois partidos que têm uma história belíssima, que diferente do que falam aqui, do PT e do PCdoB, são partidos que têm uma história e que, aliás, é bom que se diga. Para aqueles que não conhecem a história do PT, que vem aqui na imprensa falar, dizer que o PT e os comunistas, não sei o quê, o PT é o partido da preferência nacional. A maioria dos brasileiros acredita que o PT é um bom partido para o Brasil, que tudo que o Tião Viana fez é também o que o presidente Lula fez, que tirou 36 milhões de pessoas da pobreza e colocou na classe média. E que quando nós trouxemos o Brasil a consumir internamente, não adiantava ter um plano real, como alguns dizem, foi importante para a estabilização da economia, mas se a gente não tivesse um consumo interno que foi fruto da política do presidente Lula, pensado para o Brasil, nós não teríamos avançado. Então o PT, o PCdoB, o PSB e os partidos da Frente Popular, nós temos clareza que nós precisamos trazer esse pacto geracional para dentro também, para renovar. E eu vejo uma pessoa como você, Alan, outros companheiros que são importantes para essa renovação. Então é nisso que nós pensamos o PT. Hermício, 2014 é um ano muito importante. Nós vemos aí as movimentações de todos os partidos, PSDB, Democratas, PSD, PT, PCdoB. E o governador Tião Viana, como candidato natural à reeleição, tem aí um grande desafio,
que são dois programas de altíssima relevância social serem grande sucesso. Ruas do Povo e Cidade do Povo. Como é que o PT avalia isso? Olha lá, nós aqui no estado do Acre, nós começando pela questão da Cidade do Povo, eu sou ribeirinho. Eu vim de Feijó com 1 ano de idade, com a mãe, com 6 filhos, e nós fomos morar lá no Aeroporto Velho. No primeiro dia que nós chegamos, eu contei isso outro dia para o governador, na semana que nós estávamos lá, eu e mais meus 5 irmãos, a enchente veio a alagação e levou nossa casa. Isso em 67. E nós vivemos aqui no estado, e o senador Joy Viana já falou aqui, que as cidades elas cresceram em torno do rio, né, de forma desordenada, e hoje o governador tomou a decisão como um programa que pode revolucionar a questão habitacional na Amazônia. A habitabilidade que as pessoas têm aqui, ela tem muito a ver com o entorno dos rios, mas isso é cultural, que nós temos que manter isso de certa forma, como sendo algo que saudável, histórico, mas nós precisamos tirar pessoas da área de risco. Das áreas de alagamento. De alagamento. Então o governador tem feito isso e o PT fica muito orgulhoso desse programa, porque nós, por exemplo, agora nós vamos entregar mais de 400 casas que vão ser para aquelas pessoas que estão atingidas ainda nesse momento e pessoas que estão na área de risco eminente que vão sair agora. Então é proporcionalmente o maior programa habitacional do país. Então orgulha muito o PT. Ruas do Povo. Ruas do Povo é um programa que ele, na verdade, ele se complementa com, por exemplo, quando você pega Ruas do Povo, que é quase R$1 bilhão investido nas ruas do estado, você tem mais R$1 bilhão que é para saneamento básico, que vai botar 99% das casas com esgoto no estado do Acre e da capital do Rio Branco saindo de 20% para mais de 90%, 99% é bom que se diga. Então, um Acre pensado dessa forma, com políticas que têm a ver com a questão social, como é essas questões que nós estamos colocando, e que vê lá para frente também, como a gente percebe com a questão da piscicultura, quando a gente vê a questão do Dom Porquito, que tem a ver com a questão da suinocultura, a gente vê a questão do milho ampliando de 22 toneladas para mais de 200 toneladas, quando a gente vê questões relacionadas à educação, saindo de uma matrícula de 22.099 para mais de 150 mil. Então você diz, isso, nós estamos no caminho certo? Estamos. Nós precisamos ampliar os programas? Precisamos. Mas nós temos um governador que tem essa visão e Alain, eu queria só, inclusive, fazer um parêntese aqui do que nós estamos pensando. O governador Tião Viana, quando fez esse programa, não pense que saiu da cabeça dele, ou saiu da minha cabeça, ou saiu da cabeça do senador Joy Viana. Ele foi para o povo, foi conversar com as comunidades através daquelas oficinas para entender o que as pessoas estavam precisando. Então as pessoas diziam que estavam precisando de moradia, as pessoas diziam que estavam precisando do saneamento básico, da rua, estavam precisando de produção. Então foi feito um programa de governo que é esse programa que nós temos em mãos, esse programa que o governador está realizando e já ultrapassou muito do que ele se comprometeu. Então o que nós vamos fazer agora? O PT tem uma agenda pré-eleitoral e nós vamos fazer um pouco do que o governador fez. Pegar esse programa dele, nós vamos ampliar o PT e os partidos da Frente Popular, fazendo oficinas nas nossas plenárias para ouvir a população e vamos, quando for no momento adequado, né, sob a condução do governador Tião Viana, nós vamos fazer o segundo plano de governo para a segunda gestão do governador Tião Viana, que é ampliando essas questões que estão no primeiro plano. Então nós temos clareza que nós estamos no caminho certo. Presidente do PT Nacional, Rui Falcão, vem ao Acre. Data? Quarta-feira, dia 12. O presidente Rui Falcão me ligou hoje, pediu para antecipar, porque ele quer ser solidário com o povo do Acre, pelo que estava passando com a questão da alagação, com o povo de Rondônia. Ele está indo a Rondônia também, mas vem primeiro ao Acre, porque ele era um compromisso dele conosco aqui, com o governador Tião Viana, e vai visitar, vai conversar com o Marcos Alexandre, prefeito, vai conversar com o governador, com os nossos deputados, vai conversar com a militância, nós vamos fazer uma plenária, e depois nós vamos trazê-lo aqui também, Alain, para que ele possa conversar com você. É um prazer. Acerca da conjuntura nacional, como é que nós estamos pensando, ele, o presidente Lula e a presidente Dilma estão pensando na eleição desse ano, e também vai poder conversar um pouco com o PT, com os partidos da frente, sobre o que nós estamos pensando aqui. Esses dias eu li nas redes sociais um novo movimento, Volta Lula, de alguns petistas. E aí, existe essa possibilidade, Hermício? O presidente Lula, ele essa semana, sábado de carnaval, ele estava reunido com a presidente Dilma e com o presidente do PT, Rui Falcão, lá em Brasília, tratando das estratégias da campanha da presidente Dilma. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula em janeiro e perguntei a ele como é que vai ser a sua
movimentação, eu preciso saber porque eu estou esperando lá no Acre. Ele falou, ó, eu vou começar, a partir de março, eu vou começar a andar. Eu sou um cabo eleitoral da presidente Dilma. Diga lá no Acre que eu vou estar lá novamente para fazer a campanha da presidente Dilma. Estou na coordenação da candidatura da presidente Dilma. Então, não tem volta Lula, não. É Dilma Rousseff, até porque as pesquisas apontam que ela provavelmente ganha até no primeiro turno se continuar crescendo do jeito que está crescendo. Seus adversários, como Aécio Neves e como outros, não conseguem. Eduardo Campos não consegue. Você acha que a Marina consegue agregar, sendo lançada como já se especula que nos próximos dias ela deve apresentar o seu nome como vice de Eduardo Campos, ela deve agregar talvez aí um crescimento à candidatura do Eduardo? Olha, eu não acredito nisso. Para a opinião pública, a ex-senadora e ministra Marina Silva, ela já faz parte desse grupo composto pelo governador Eduardo Campos. Então, não acredito muito nesse crescimento. O que sabemos é que ela é uma pessoa que tem o seu capital eleitoral, mas isso já está bem, digamos, sedimentado. Quem vota na Marina está vendo aqui o voto dela e o voto do Eduardo Campos, mas aí perde muito quando se junta. Você sabe disso. Verdade. Então, se fosse a Marina sozinha, falam os analistas políticos que ela teria muito mais votos do que ela sendo vice do Eduardo Campos, que patina aí entre os 9%, quando consegue muito 11%. E a Marina teve 20 milhões de votos na eleição de 2010. Então acho que não tem muito... Não vai agregar, na tua opinião, Hermínio? Na minha opinião, não vai ter uma reviravolta muito grande. Eu acho que a presidente Dilma continua crescendo porque os programas sociais, os programas estruturais, os programas de infraestrutura, os programas de política internacional, e que o PT, é bom que se diga, é protagonista disso, porque se você for comparar o PT nos seus 3 governos com o PSDB lá atrás, em que, aliás, é bom que se diga que os seus ministros, inclusive os seus embaixadores, tiravam o sapato na entrada de países porque eram desrespeitados. O PT, além de ter esse trabalho interno, na política interna, faz uma política externa muito boa. Então, é respeitado internacionalmente e é respeitado internamente. Então, acho que o PT está num bom momento, o Brasil está num bom momento e nós vamos viver bons momentos daqui para frente também. E só temos a agradecer ao povo brasileiro e aqui no Acre, agradecer ao povo acreano por tudo que tem nos dado, no sentido de dar o poder para a gente poder fazer muito mais, como diz o Lula, por aqueles que menos têm, menos podem, menos sabem. E o PT é isso. E nós temos aqui no Acre, como eu sempre faço questão de frisar, as nossas lideranças sempre pensando no como fazer melhor para isso. Nós temos o Marcos Alexandre na prefeitura e o companheiro Tião Viana, e aqui é uma espécie de desagravo meu como presidente do PT, que não dá para aceitar que venha deputado aqui da oposição, como foi o caso do deputado Márcio Bittar, que esteve aqui recentemente no programa do Alain, dizendo que o governador não é grande o suficiente para ir a Brasília, que o governador não foi no STF, que o governador não foi no plenário da Câmara. O governador está no Acre cuidando do Acre, está em Brasília cuidando das coisas do Acre em Brasília, mas ele não pode fazer o trabalho do deputado. Falar que o governador não é grande é porque não conhece, não mora no Acre, não gosta do Acre, não vem aqui, a esposa, os filhos moram fora, por isso que não conhece o Acre, não vê o que o governador fez. Em 3 anos de governo, 1 ano foi dedicado aos municípios do Acre. Pergunte se o deputado Márcio Bittar andou os municípios metade do que o governador andou. E o governador tem que cuidar do estado todo. E andou 364 vezes em 3 anos nos municípios do Acre. Então, Alain, acho que a gente está num bom momento. E se Deus quiser, e o povo do Acre quiser, nós vamos novamente dar um mandato ao governador Tião Viana para que ele possa continuar fazendo bem para o Acre, implementando essas políticas públicas, essas políticas que fazem bem ao Acre, e que o povo do Acre, com certeza, vai saber agradecer com o voto que vai dar a ele por tudo que ele tem feito para o povo do Acre. Gente, eu conversei aqui com o presidente regional do PT, o professor Hermício Sena. Hermício, obrigado pela tua vinda. Obrigado a você, Alain. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!